Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quarta-feira, a liturgia fala para a gente que o Senhor, nosso Deus, é digno de receber honra, glória e poder, uma vez que Ele é Criador de todas as coisas. Elevemos a Ele nesta liturgia a nossa ação de graças. Então, que nós possamos celebrar a liturgia com esperança. Então, a primeira leitura está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 a 11. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1 a 11. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: Sobe até aqui para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças aos que estavam no trono e que vive para ao que estava no trono e vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isto, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Pela tua vontade é que elas existem e foram criadas. Então, a primeira leitura de hoje, do Apocalipse de São João, fala aqui pra gente: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Então aqui fala que o Senhor nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas. Pela tua vontade é que elas existem e foram criadas. Esse trecho final da primeira leitura fala pra gente que nós devemos sempre dar honra e glória a Deus e sempre fazer a vontade dele na nossa vida, sempre dar testemunho da sua palavra a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 19, versículo 11 a 28. Lucas capítulo 19, versículo 11 a 28. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 de seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O homem chegou e disse: Senhor, o primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco? Ao chegar, eu o retiraria com juros.
Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai-as àquele que tem 1.000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1.000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Então, na proximidade da conclusão deste ano litúrgico, as temáticas abordadas nas leituras também dizem das realidades últimas, do fim dos tempos e da vinda gloriosa do Senhor. Então, o trecho do Evangelho está apresentado justamente nesse contexto. É preciso cuidar e zelar das coisas de Deus até que ele volte. Os discípulos acreditavam que o reino de Deus iria chegar logo, e por isso Jesus lhes conta uma parábola. Além da vigilância, característica do discípulo, o seguidor de Jesus também precisa estar preparado para prestar contas da administração que o Senhor lhe confiar. Assim como os 2 primeiros empregados, na vinda de Jesus, espera-se de nós que possamos ser elogiados pelo Senhor, isto é, por aquilo que fizemos e multiplicamos em vida. Muito bem, servo bom. Os bens sejam eles materiais, sejam espirituais, não podem ser guardados, privados ou acomodados por medo, insegurança ou desânimo. Servo mau. Pelo contrário, na criatividade, ousadia e dinamicidade próprias do seguidor do Senhor, seus bens e seus dons vão se multiplicando e tomando forma de modo que no final dos tempos, quando Cristo voltar, ele não só nos encontre vigilantes, mas também realizando coisas boas no mundo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.